Como vai, pessoal? Estamos de volta. Este agora é o tema 14. Vamos falar de ação penal. São muitas aulas. Esta é a aula 32. É uma aula bem curta, bem rápida, porque ela é uma aula introdutória. É uma aula propedêutica. Vai te preparar para você compreender com mais eficácia esse tema da ação penal. Então, preste atenção. É uma aula tranquila que vai te preparar para você absorver com mais facilidade um conteúdo mais denso que nós vamos tratar nas aulas posteriores. Então, aula 32, considerações prévias e leitura dos dispositivos do Código Penal. Vamos seguir que você vai entender. Considerações prévias. O que eu quero te mostrar nesse momento introdutório? Que o Código de Processo Penal ele é dividido em livros, títulos, nós já vimos isso quando no estudo do índice sistemático do CPP, o card está aparecendo aqui em cima. Então, o Código de Processo Penal é dividido em livro e títulos, né? E nós já vimos as disposições preliminares, inquérito policial, e agora nós vamos estudar da ação penal, que vai do artigo 24 a 62. Então, aqui é onde nós vamos nos situar, nesses artigos. Então, todas as aulas de ação penal irão se referir a este miolo aqui, estes artigos que nós vamos estudar do Código de Processo Penal. Só que nós temos também o Código Penal, e ele é de 40. Então, ele é anterior ao Código de Processo Penal de 41. E como ele é anterior, ele é o direito substantivo, ele trouxe aqui também um título sobre ação penal, que vai do artigo 100 ao 106. Então, você observa que o Código Penal ele não é dividido em livros, ele é dividido em parte geral, parte especial e disposições finais, e também títulos, e o título aqui 5 da parte geral, ele também é dividido em capítulos e o capítulo 1 em seções. Então eu tenho parte geral, especial, títulos, capítulos e seções. Mas o que você deve prestar atenção que eu quero que você compreenda, que o Código Penal, ele é um código que vai tratar dos crimes, das penas, do direito material. Ele não é uma norma de direito processual, mas ele trouxe aqui no título 7 da parte geral normas, regramentos sobre ação penal. E aí você vai lembrar que quando um diploma ele traz dispositivos sobre conteúdo de um outro ramo do direito, nós vamos falar que trata-se de norma heterotópica, porque hétero é outro e tópico, que vem do grego topos, significa lugar. Lembra daquele medicamento que você usa na sua casa, de uso tópico, que é para usar no local, no lugar da lesão. Assim, o Código Penal, que é de 40, ele é anterior ao CPP, ele trouxe normas heterotópicas, normas que deveriam estar no código próprio, no Código de Processo Penal. Mas ele só trouxe 6 dispositivos, então são muito poucos. Então nós, de forma estratégica, nós fazemos a leitura desses dispositivos a título introdutório, que é a leitura do dispositivo do Código Penal, e de uma forma despretensiosa, sem preocupação. Por quê? Porque o Código de Processo Penal de 41, ele vai trazer tudo de novo e de uma forma pertinente, direcionada, porque aí nós estamos já no terreno processual, e aí nós estudamos o artigo 24 a 62, e essa leitura que eu vou fazer com vocês, sem pretensão alguma de exaurir o conhecimento, só para te familiarizar com o que nós vamos estudar quando adentrarmos de forma efetiva no estudo CPP acerca dos artigos da ação penal. Então, uma outra coisa que eu vou ressaltar para que vocês lembrem, porque nós já estudamos, que estas normas aqui de ação penal que estão no local correto, Código de Processo Penal, caso elas sejam modificadas pelo Congresso Nacional, você vai lembrar da aula de fontes também, que nós vimos que compete à União legislar privativamente sobre direito penal e processo penal. Então, caso uma lei ela venha modificar normas, regras, dispositivos sobre a ação penal, você irá perceber que o autor do fato, o acusado, o investigado, ele pode vir a se aproximar mais da prisão, mais da pena de caráter penal. Por quê? Porque uma ação penal, nós vamos ver que ela pode ser incondicionada, condicionada, privada,
E caso uma lei ela modifique, por exemplo, uma ação que era de iniciativa privada ou uma ação que era condicionada à representação do ofendido, caso uma lei modifique esta ação para ação pública incondicionada, você concorda que essa pessoa que praticou o fato típico, ela terá mais chance de ser presa, porque é uma ação penal incondicionada, não depende de representação, não depende do ajuizamento de queixa pelo ofendido. Se não é privada, não cabe perdão, que é um instituto da ação penal privada. Então, o acusado, o investigado, o réu, ele fica mais próximo da prisão, ele tem mais chance de sofrer uma pena de natureza penal. Então, nós chamamos essas normas processuais, apesar de estar no lugar certo, não ser heterotópico, são normas processuais inseridas no diploma processual. Mas por conta da natureza dessas normas, que elas têm uma implicação no ius puniendi estatal, ou seja, o ius puniendi estatal ele tem mais probabilidade de ser exercido a depender do tipo de ação penal e das condições para que a ação penal seja exercida. Então, nós chamamos estas regras processuais de normas penais híbridas ou mistas. Nós já vimos isso. Então, quais são as regras de aplicação que nós damos a estas normas processuais penais? São as regras de aplicação lá do direito penal. Quais são elas? Ultratividade da lei penal mais benéfica, irretroatividade da norma impégios da lei maléfica, retroatividade da lei mais benéfica. Então, tudo isso nós aplicamos às normas processuais penais sobre ação penal. E o exemplo clássico que a doutrina dá e as faculdades de direito também, os professores ensinam, é aquele com relação à Lei 9.099 de 95, que trouxe o dispositivo que regra sobre a necessidade de representação nas lesões leves e lesões culposas. Aqui eu tenho a Lei 9.099. Então, ela diz aqui no artigo 88 que nos crimes de lesão leves e lesão culposa há necessidade de representação. Então, além das hipóteses do Código Penal e legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Mas essa norma aqui ela é de 95. O Código Penal, que tipifica o crime de lesão corporal, ele é de 40, nós vimos. E essa ação penal relativa a esse crime é de ação penal pública incondicionada, não tinha nenhum condicionamento. Só que quando adentrou no ordenamento jurídico a Lei dos Juizados Especiais Criminais, trazendo esse regramento sobre a representação, isso foi identificado como uma norma processual híbrida ou mista, porque ela diminuiu a probabilidade do exercício do ius puniendi estatal, porque já tornou tais crimes condicionados à representação. Então, aqui nós aplicamos a regra do direito penal, que é a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica. Nós aplicamos a norma híbrida ou mista do direito processual. Todos aqueles ofendidos, eles foram chamados a se manifestar acerca do interesse em representar, mesmo nas ações que estavam em curso. Então está aqui ó, o artigo 91, mas nem precisava estar expressamente previsto isso, mas é mais por causa do prazo que deu aqui de 30 dias. Então, ó, nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, retornando, vamos fazer a leitura agora dos dispositivos do Código Penal de forma introdutória para te familiarizar com esse tema da ação penal. Então, temos lá no título 7º do Código Penal, da ação penal, artigo 100, ação pública e de iniciativa privada. Então, diz lá, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, a partir da leitura do artigo 100, você percebe que existe uma ação penal pública, que é a regra, e uma ação penal privada. Então, temos ação penal pública e ação penal privada. Pessoal, o que eu estou fazendo com vocês é uma leitura e traçando um raciocínio intuitivo, uma reflexão a partir do dispositivo legal
interpretando estas regras sem auxílio nenhum de livro, de doutrina. É lógico que eu já li essas doutrinas antes, mas esse exercício de reflexão você deve fazer a todo instante. Você que estuda para concurso, você que é operador do direito, você não tem que esperar uma doutrina para te mostrar o que diz a lei. É o seu trabalho interpretar essa norma. E aí sim, buscar o auxílio das doutrinas. Mas você já tem que exercitar isso, porque isso vai te auxiliar, inclusive, na resolução de questões de concurso. E tem os enunciados que você precisa estar trabalhando eles. Então, olha aqui, ó. Olha o que o artigo 100 diz sem recurso nenhum doutrinário. Olha só. A ação penal é pública. Então, isso é a regra. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, para ser uma ação penal privada, precisa ter uma lei que expressamente a declare. Então, qual é a dedução lógica que você extrai dessa leitura? Que a ação penal privada ela depende de um comando expresso. Então, a regra é ação pública. Exceção, quando expressamente prevista, é ação penal privada. Então, parágrafo 1º. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público. Então, aqui também você extrai o conhecimento que o titular da ação penal pública é o Ministério Público. E você vai ler o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, e você vai ver lá que a Constituição Federal ela atribui ao Ministério Público, expressamente por comando constitucional, a titularidade da ação penal pública. Então, a ação penal é promovida pelo Ministério Público, que é um titular da ação penal pública nos termos da Constituição Federal e aqui a partir da norma infraconstitucional, que apenas reproduz o comando da Constituição de 88. Então, houve aqui uma compatibilização entre o Código Penal de 40 e a Constituição Federal de 88. Se o titular da ação penal aqui no CP fosse outro, haveria uma incompatibilidade com a Constituição de 88, então essa regra não seria recepcionada pela Constituição Federal atual. Então aqui manteve, nem precisaria estar aqui, mas manteve, porque já está na Constituição Federal. Então a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então você também já extrai de forma dedutiva que existe uma ação penal pública condicionada. Então, além da ação penal pública geral, comum, a incondicionada, e da ação penal privada, você também tem uma ação penal pública condicionada. A quê? A representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. E essa condição, ela precisa estar expressamente prevista? Precisa, porque aqui eu tenho essa expressão, ó, quando a lei o exige. Então, uma lei precisa exigir a representação ou a requisição. Então, organiza na sua mente, estrutura na sua cabeça, que você estuda nas aulas de ação penal o quê? A ação penal pública, geral, normal e incondicionada, que ela não precisa ter nenhuma indicação na lei para você saber que ela é incondicionada, e você estuda também a ação penal privada, que já depende de um termo expresso indicando que é privada. Também você vai estudar a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Estas condições precisam também estar expressamente indicadas na lei. Então, a ação penal privada precisa ter indicação expressa na lei e a condicionada à representação ou requisição também precisam ter indicação expressa na lei. Caso não diga nada, a ação penal pública incondicionada. E aqui eu trago já um adendo para vocês, um conhecimento extra, para te facilitar no seu raciocínio. Nós vamos ver no Estatuto do Idoso que lá diz que as ações penais previstas nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Precisava o Estatuto do Idoso dizer que a ação penal é incondicionada? Não, porque a regra geral é que quando não diz nada, a ação penal pública é incondicionada. Você também vai ver lá no artigo 100 da Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 866 de 93, que fala a mesma coisa, ação pública incondicionada. Não precisava dizer nada. Se dissesse ação penal pública, a regra geral é que quando não diz nada, é incondicionada. Seguindo, parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa. Então, olha aqui, ó, mais um conhecimento para você, que a peça que instaura a ação de iniciativa privada é a queixa. Então, existe uma peça de nome queixa que materializa
a ação de iniciativa privada. Então, você promove a ação de iniciativa privada mediante a queixa. Então, a peça queixa, a juíza queixa, a queixa está na lei, é a peça que, através do qual o ofendido promove a ação de iniciativa privada. Então, o ofendido ele vai ajuizar uma queixa promovendo a ação de iniciativa privada, mas é só ele não. Também tem aqui, ó, toda aquela pessoa que tem a qualidade para representá-lo. Então, quando nós vamos estudar ação penal privada, nas nossas aulas de ação penal, vamos ter lá o nosso assunto, ação penal privada. Nós vamos ter que saber quem são essas pessoas que podem representar o ofendido para ajuizamento da queixa, por conta aqui dessa disposição legal. Então, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa, a peça. E quem promove a ação de iniciativa privada? O ofendido. Ele é o titular da ação penal de iniciativa privada. Mas é só o ofendido? Não. Também é aquele que tem a qualidade para representá-lo. E nós vamos estudar isso nas nossas aulas de ação penal. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. O que esse dispositivo aqui está tratando? Da ação penal privada subsidiária da pública. Por isso que nós estudamos também a ação penal subsidiária da pública como um assunto de ação penal. Então, nós temos aqui mais uma ação penal. A ação penal privada subsidiária da pública. Então, temos a ação pública incondicionada, a ação pública condicionada à representação ou requisição, a ação penal privada e a ação penal privada subsidiária da pública. Agora, ele não falou que a ação de iniciativa privada ela pode intentar-se nos crimes de ação pública, que é a hipótese aqui da ação penal privada subsidiária da pública. Então, eu pergunto para você, qual é a peça que vai instaurar essa ação privada subsidiária da pública? Como que você faz isso? Também através da queixa. Toda ação de iniciativa privada ela é intentada através da peça correspondente, a queixa, mesmo na ação penal privada subsidiária da pública. Mas você faz isso quando? Quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Então, olha aqui, ó, a peça da ação penal pública, a denúncia. Então, por que nós falamos que o Ministério Público denunciou? Porque essa é a peça que promove a ação penal pública, está na lei. Então, se o Ministério Público não oferece a denúncia, a peça correspondente à ação pública no prazo legal, o particular ele pode ajuizar, através de uma queixa, a ação penal privada subsidiária da pública. Então, eu te pergunto, qual é a peça da ação pública? Denúncia. Quem é o titular da ação penal pública? O Ministério Público. Quais são as modalidades de ação pública que existe? A incondicionada e a condicionada, a requisição ou representação. E a ação privada? Qual é a peça da ação penal privada? É a queixa. Quem é o titular da ação penal privada? O ofendido. Só ele pode juizar a queixa? Não. Aquele que tem a qualidade para representá-lo também. E quem são esses? Nós vamos ver aqui no parágrafo 4º. Agora, qual é o prazo da denúncia? Aí, o CP, o Código Penal, ele não traz o prazo da denúncia. Nós vamos estudar lá no CPP. Então, você vai guardar que caso o MP ele não ofereça a denúncia nesse prazo legal previsto, o particular ele pode ajuizar a queixa. Agora aqui, parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então percebe, o ofendido faleceu, morreu, o ofendido foi declarado ausente, foi isso que aconteceu? Então você vai lembrar o quê? Que quando isso ocorre, quem que aparece? Os sucessores. Morreu lá no direito civil. Lembra do inventário judicial? Sucessores, herdeiros, direito das sucessões. Também quando o indivíduo é declarado ausente, quem aparece? Os sucessores. Então tem todo um trâmite para se fazer inventário, partilha, declaração de ausência, são os mesmos efeitos. E quem são os sucessores aqui, então, para prosseguir na ação penal privada ou oferecer a queixa? São esses aqui que a lei indica. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, olha aqui as primeiras letras. C, A, D, I. Então, você vai lembrar do CAD, é o mnemônico. CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então já fica aqui um conhecimento prévio para você. O companheiro, ele pode ajuizar queixa representando o ofendido ou prosseguir na ação penal privada? Não, não pode. Por quê? Porque isso seria uma hipótese de analogia in malam partem. E não pode haver analogia in malam partem em normas
processuais penais de caráter híbrido. Essas normas processuais de caráter misto ou híbrido, elas não sofrem a aplicação de analogia em Malam Partem, além de você precisar observar aquelas regras de aplicação do direito penal, que eu falei, ultratividade da lei penal mais benéfico, irretroatividade da norma penal impérgios, retroatividade da norma mais benéfica e também vedação, analogia em Malam Partem. Porque caso inclua-se aqui por analogia o companheiro, o acusado, o réu, ele terá mais chance de sofrer a aplicação do ius puniente estatal. Então, não pode haver esse tipo de situação. Seguindo, ação penal no crime complexo. É aqui o artigo 101 do CP. Esse dispositivo do CP, ele é desnecessário. Por quê? Por conta do que nós já lemos aqui no artigo 100. A regra é a ação penal pública incondicionada. Só será condicionada a representação ou requisição, ou será de iniciativa privada, se tiver algum termo expresso dizendo que será dessa forma. Então, o artigo 101 ele é desnecessário por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, ó, quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes. Então, por exemplo, eu tenho o crime de roubo. O crime de roubo, eu tenho um furto com violência ou grave ameaça. São dois crimes que eles se juntam para formar um outro crime, o crime de roubo. Então vamos lá. Caso esse tipo legal, por exemplo, o roubo, ele compreenda fatos que por si mesmo constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele. Qual aquele? Ao tipo legal. Ao roubo vai caber a ação pública, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Então eu tenho aqui o furto e a ameaça. Um exemplo. Então eu tenho o roubo, que houve um furto mais ameaça. O roubo é, de acordo com o artigo 157 do CP, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. E vamos separar agora o crime de roubo. No furto, o Ministério Público que tem a iniciativa de promover a ação penal. No crime de ameaça, também é o Ministério Público? Sim. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O crime de furto é ação penal pública incondicionada. Então, no artigo 101 ele diz o quê? Que cabe a ação pública. Quando não diz nada, é incondicionada. Então, cabe a ação penal pública quando, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Olha aqui, é desnecessário, então volto a dizer, o artigo 101, porque a regra geral é quando não diz nada, a ação será pública condicionada, só sendo de outra modalidade, condicionada ou privada, se houver um expresso comando legal. Então, só expliquei aqui a título de conhecimento e interpretação, mas o artigo 101 você pode desconsiderar, exceto com relação ao conhecimento de crime complexo, o que seja. E tratabilidade da representação está aqui no artigo 102. Então, o 102 do CP vai dizer a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, a pessoa representa, houve uma representação, é o crime de ameaça. Representou, quero que aquele agente, aquele autor do fato, ele seja processado. Então, a pessoa vai e representa, autoriza o Ministério Público a ajuizar a ação penal. Essa representação, ela pode ser retratada? Pode haver uma retratação? Pode, mas até o oferecimento da denúncia. As questões de concurso vão apenas modificar aqui, vão colocar até o recebimento da denúncia. Não é até o oferecimento da denúncia. Essa é a regra geral. Decadência do direito de queixa ou de representação. Aqui vai falar do prazo decadencial para representar ou oferecer a queixa. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses. Então, primeiro, é um prazo decadencial, não é prescricional. Você precisa guardar isso. Se é decadencial, ele não se interrompe e não se suspende. Então, isso é matéria de teoria geral. Decadência, não se interrompe e não se suspende. E conta ininterruptamente. Você vai contar feriado, sábado, domingo, não importa. E também você conta o primeiro dia. Não existe a exclusão do primeiro dia. Então, esse é um prazo decadencial. Então, ele é de 6 meses. Como que se conta? Do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Então, aqui também é questionado em concurso. A partir de quando você vai contar o prazo decadencial para a queixa ou representação? A partir do dia em que souber quem é o autor do crime. Então, pergunto para você. Vimos na aula de inquérito policial que para o delegado de polícia, a autoridade policial, instaurar um inquérito policial para apuração do crime de injúria, que é de ação penal privada, lá nos termos do artigo 145 do CP,
precisa de um requerimento do particular, do ofendido. Então, suponha que o ofendido chega até a presença da autoridade policial ou na delegacia de polícia e requer a instauração do inquérito policial porque fulano o injuriou. Então, vai apurar a história. Esse particular ele quer aguardar, na mente dele ele quer ferrar com aquela pessoa, que vai instaurar um inquérito, vai apurar tudo, os fatos, vai ouvir testemunha, ele vai chegar no momento da queixa com tudo pronto, vai estar tudo ali perfeito, apurado, um trabalho prévio. Só que esse inquérito policial ele demora 6 meses e 1 semana para terminar. A autoridade policial encerra este inquérito policial depois de 6 meses. 1 dia, 2 dias, não importa, passou de 6 meses. O que vai acontecer? Esse particular vai receber ali a cópia do inquérito, tudo bonitinho, tudo apurado. Ele, na mente dele, ele vai ferrar com a pessoa. Entretanto, houve uma decadência do direito de queixa. Ele não poderá mais ajuizar a queixa. Então, ele vai pegar aquele inquérito, vai colocar numa moldura ou naquela pasta com plástico para proteger contra o tempo, que é muito bonita. Ele vai guardar aquilo ali e não vai poder fazer nada. Então, isto é a decadência do direito de queixa ou de representação. Seguindo, o Código Penal vai falar também sobre a renúncia do direito de queixa e do perdão do ofendido. Primeira coisa que você tem que já mentalizar, que a renúncia e o perdão são institutos da ação penal privada. Então, por isso que quando chega ao ordenamento jurídico uma norma que irá alterar o tipo de ação penal, você tem que lembrar que o autor do fato, o réu, o acusado, ele terá maior ou menor probabilidade de receber uma pena aplicada pelo Estado. Porque, por exemplo, na ação penal privada tem o Instituto do Perdão e da renúncia. Na ação pública não tem. Então, na ação penal privada, existe a possibilidade do ofendido renunciar, não ajuizar a queixa, ou ele perdoar também o ofendido depois que ajuizou a queixa. Então, são institutos afetos à ação penal privada. Isso você já tem que guardar. Outra coisa é que a renúncia ela é antes do ajuizamento da queixa. Eu não tenho o ajuizamento de queixa, aí eu renuncio à queixa. Não. Ela é pré-processual, é fora do processo, é exoprocessual. E o perdão é dentro do processo, então é endoprocessual, é processual. Então só pode haver um perdão do ofendido na ação penal privada se ele vier a ajuizar a queixa e depois oferecer o perdão. Então vamos lá, artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Então a renúncia ela pode ser também expressa ou tácita. Renúncia expressa ou tácita. Então quando que ela será tácita? Então importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Então aqui a gente exclui a parte final. Houve um dano, esse dano ele ultrapassou os limites do direito civil, ele se tornou um ilícito penal, também cabe indenização. Aí aquele que cometeu o ato, ele vai lá e indeniza aquela pessoa. Isso, para a lei, ela não irá configurar renúncia ao direito de queixa. O ofendido pode ir lá e ajuizar a queixa. Então é muito comum o autor do fato ele procurar a vítima para tentar um acordo e ali oferecer um valor, a indenização para evitar a queixa. Lê engano, e isso não irá acarretar em renúncia do ofendido ao direito de queixa. Entretanto, vamos puxar um adendo aqui. Preste atenção agora, eu vou mostrar para vocês a Lei 9.099, porque é uma exceção. Aqui é a Lei 9.099. Então, no Juizado Especial Criminal, existe o Instituto da Composição dos Danos Civis. Então, isso aqui é um acordo que é feito em audiência, reduzido a escrito e homologado pelo juiz. Essa composição dos danos civis, na ação penal de iniciativa privada, então lá naquele crime de injúria, de calúnia, de difamação, ou na ação por condicionar a representação, por exemplo, na ameaça, ela irá acarretar, caso for aceita e homologado pelo juiz, a renúncia ao direito de queixa e representação. Então, a Lei 9.099 é uma exceção à regra do Código Penal que estamos estudando. Então, aqui tem que prestar atenção, porque eu já tomei nota de situação que a pessoa aceitou a composição dos danos civis, o juiz homologou e depois a pessoa se deu por surpresa porque aquele autor do fato não seria processado, ele queria que cumprisse pena lá no juizado especial por conta de crime de injúria.
Então não aconteceu isso aí. Houve uma aceitação da composição dos ônus civis, o juiz homologou, acabou. A pessoa ainda foi e recorreu ainda para as turmas. Então, a situação inusitada, contrária aqui aos ditames legais. Então, vamos lá agora organizar o nosso raciocínio. Então, importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercer a queixa. Exceto o quê? Exceto o fato do ofendido receber indenização do dano causado pelo crime. E qual é a exceção da exceção? É lá na Lei 9.099, com relação à composição dos danos civis, porque caso aceite ali qualquer valor, a título indenizatório, de composição de danos, não importa, haverá sim a homologação pelo juiz e aquilo importará na renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então vamos lá. E o que é ato incompatível com a de exercer queixa? Então imagina uma situação, determinado sujeito está jogando ali uma partida de futebol, tem os amigos, os colegas, e aí tem uma discussão, e aí aquelas pessoas que estão ali no outro time, envolvido no conflito, chama o sujeito de diversos nomes ali e fica configurada ali uma injúria praticada por algumas pessoas. E esse ofendido, ele já fala em alto e bom tom que isso não vai ficar assim, ele vai ajuizar uma queixa contra essas pessoas. Só que o tempo vai, o tempo vem, ainda está ali no prazo de 6 meses. Com relação ao deles, o ofendido ele não diz que ele não vai mais ajuizar a queixa em face dessa pessoa, mas ele já passa a andar junto, vai para o barzinho, telefona, dá um abraço, estão sempre vistos juntos. Isso é um ato incompatível com a vontade de exercer a queixa em face dessa pessoa. Então não faz mais sentido. A pessoa se mostra tendo uma relação de amizade com esse autor do fato, mas ao mesmo tempo ajuiza uma queixa. Não pode, por conta que a ação é iniciativa privada. Então existe uma norma implícita na sociedade que preza por uma boa fé e a segurança jurídica das relações, inclusive intersubjetivas e metapatrimoniais das relações sociais. Além de que está expressamente prevista aqui em lei. Então, continuando, perdão do ofendido, também é instituto da ação penal privada, e a endoprocessual. O ofendido somente pode perdoar o autor do fato, o acusado, se já houve ajuizamento da queixa. Então, o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, que é a peça da ação penal privada, obsta ao prosseguimento da ação. Agora, o perdão, ele tem uma condição. O perdão, ele é bilateral. A renúncia, não. O ofendido, ele renunciou, é unilateral, ele não ajuiza a queixa. Agora, o perdão, ele precisa ser aceito pelo acusado, pelo autor do fato. Então, tá aqui, ó. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, se o querelado o recusa, não produz efeito. Então, na ação penal privada, ainda tem esse termo aqui, querelado, querelante e querelado. São as partes na ação penal privada. Então, ele é bilateral. Outro dado que você guarda, então, que a renúncia é unilateral e o perdão é bilateral. Depende da aceitação do querelado. E o perdão também, ele pode ser expresso ou tácito, no processo ou fora dele. Esse fora dele não significa que é antes do processo, tá? Não é pré-processual, já houve o ajuizamento da queixa. Fora dele quer dizer que não houve uma petição lá, ou não foi perdoado em audiência, não está ali em âmbito do judiciário, do processo penal, mas sim é fora do processo, é entre as partes, um foi na casa do outro, mandou um bilhetinho, não é no processo. Então, o perdão ele pode ser feito lá no processo ou fora do processo, mas já tem a queixa. Pode ser expresso ou tácito. E aqui um dado importantíssimo que chove em concurso público. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Então, naquele nosso exemplo, se a pessoa ela não renunciou à queixa e também não praticou ato incompatível, não chamou para o barzinho, não saiu junto, não foi visto bebendo um chupim, no churrasco, nada disso. Houve a da queixa. E durante a audiência, esse ofendido ele diz, olha, eu pensando melhor, eu quero perdoar aqui o fulano. O fulano aqui eu não quero nada com ele não, mas os outros vão para frente, vão para o processo, tem que pagar pelo que fez aí, não vai ficar assim. Esse perdão concedido a um dos querelados, a todos aproveitam, exceto se aqueles outros não aceitarem, eles recusarem esse perdão que ele aproveitou. Porque o ato praticado de injúria, ele foi igual, todos praticaram, mas ele não se ofendeu então com relação à injúria
praticada por fulano, só pelos demais, não faz sentido. Além de que está expressamente aqui previsto em lei, que o perdão concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita, exceto que, se não for aceito, então é bilateral. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Aqui é no caso se tiver mais de um ofendido. Aí é independente, não é porque um ofendido ele vai perdoar que o outro tem que perdoar. Algo bastante lógico. Para o primeiro, perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. É a mesma coisa do exemplo que eu dei da renúncia tácita. E para o segundo, não é admissível perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Lógico, aí já acabou o processo, já teve sentença, já transitou em julgado, aí vai perdoar o quê? Não perdoou por conta justamente de não ter perdoado, que houve uma sentença condenatória e ainda transitou em julgado. Também é bastante lógico. Então é isso, pessoal. Nós lemos aí os artigos do Código Penal relativos à ação penal. É algo bastante despretensioso, apenas para você ter um primeiro contato e ir estruturando o que você vai estudar, o que você precisa saber na sua mente. E vamos para frente agora nas aulas de processo penal, estudando os artigos do processo penal. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, porque é importante ir devagar, mas sempre organizado e sempre em frente, sem pressa, estruturando o que você está estudando para não esquecer, porque se você estudar de qualquer maneira, você vai esquecer. Então, até lá, um abraço.